Hello, hello! Welcome to my podcast. Meu nome é Maite Porto e este é o Dupla Nacionalidade, um podcast onde faço comparações sobre vários assuntos entre Brasil e Estados Unidos. Sou também a designer responsável pela Pattern Brasil e designer têxtil na Art Gallery Fabrics. Sou mãe de 3 filhos peludos lindos, os doguinhos Zip and Zap e o Dom, que é o meu gato ruivo irresistível. E também participo de competições e travessias de natação no mar. Bom, olá, obrigado por estar aqui me ouvindo. Esse é o primeiro episódio, então eu vou dar umas gaguejadas, vou errar, eu sei, mas eu queria agradecer muito quem estiver aqui ouvindo. E esse podcast, a ideia desse podcast era justamente trazer um pouco de tudo que eu passei, aprendi, as cabeçadas que eu dei aqui nos Estados Unidos já, e também trazer um pouco dessa minha questão de comparação entre estilo de vida, vamos dizer assim, no geral, do americano para o brasileiro, até para mim conseguir resguardar, não, mas assim, me entender melhor o que seria um comportamento americano e o que seria um comportamento brasileiro. Mas assim, o brasileiro aqui nos Estados Unidos, a gente tem umas coisas muito estranhas, assim, que a gente realmente não entende. Então é só uma troca de ideias, espero que vocês quiserem colaborar e falar alguma coisa, me xingando, sei lá, ou colaborando de alguma forma para mim me entender melhor, eu adoraria saber. Então, o que aconteceu? Eu vim para cá, já faz mais ou menos uns 7 anos que eu tô, um pouquinho mais de 7 anos que eu tô morando aqui, e eu tô num período agora que eu tô questionando muitas coisas, assim, parece que eu não pertenço nem aos Estados Unidos e nem ao Brasil. Eu amo o Brasil, eu realmente, assim, eu gostaria muito de um dia voltar, né? Eu admiro o brasileiro e até, inclusive, é uma coisa que eu estava ouvindo um podcast hoje de manhã aqui, enquanto eu estava arrumando a casa, e eu percebi, assim, o quanto nós brasileiros nos desmerecemos, tá? E eu quero, com esse podcast, trazer um pouco dessa reflexão, assim, para ver o quanto a gente é bom. A gente é muito bom no que a gente faz. E a gente tem uma característica muito específica, e a gente fica idolatrando tanto essa coisa dos Estados Unidos, dos americanos e tal. E eu acho que existe um comportamento realmente que levou eles a evoluírem, né, a terem essa característica, mas também tem uma outra coisa que eu acho que se a gente puder entender o que o brasileiro tem de tchan a mais em relação ao americano, eu acho que a gente pode tirar muita vantagem dessa nossa característica cultural, né? E aí eu queria comentar, assim, com vocês, realmente eu fiquei eu fiquei quase 5 anos sem voltar para o Brasil, e eu vou dizer assim, eu voltei, tá? Faz um pouco mais de 1 ano que eu estive aí no Brasil, e eu me senti super em casa, e feliz por ter voltado, assim, muito feliz. Claro, a gente tem essa questão da língua, né? Então, toda vez que tu for sair, tu tem que ficar pensando tudo em inglês e como é que tu vai te explicar o que tu precisa. E no começo é muito difícil. E eu quero até deixar minha declaração aqui em dizer que admirem quem vem pra cá e quem batalha e quem realmente se dá bem aqui, ou mesmo que tente e não se dê bem, assim, porque é um passo importante, é difícil, é estressante, é cansativo. Nós somos imigrantes aqui, então eu tenho a premissa de que uma vez imigrante, para sempre imigrante, então eu nunca vou fazer parte desse mundo do americano, né? Até porque a nossa educação, a nossa cultura é totalmente diferente. Mas eu acho assim, quem vem pra cá e batalha e consegue e tem um padrão de vida e tem os filhos aqui e traz os filhos pra estudar, eu admiro demais. E porque é difícil, é muito difícil. Assim, a gente não é que a gente sofra, eu nunca sofri um preconceito diretamente,
né? Mas de alguma forma, como a gente é visto como imigrante, acaba que a gente tem um outro tratamento, digamos assim. E aí, o que eu quero dizer assim é que muitas vezes eu questiono esse jeito americano, né? Por exemplo, vou contar um pouco do meu. Eu fiquei assim, eu cheguei a ficar uns 2 anos em casa, né? Logo que eu cheguei, eu precisei esperar meu work permit. E eu tava assim em processo de imigração, porque eu casei com um brasileiro, mas que já era americano, e a gente entrou com o processo de como é que se diz? De nacionalização, não, de imigração mesmo, né? Para se tornar americano, né? Ai, esqueci o nome, a palavra agora. Mas então eu fiquei uns 3 anos, eu tive que ficar aqui. Não que eu não pudesse sair do país, mas facilitaria muito mais no meu processo se eu não saísse do Brasil, se eu não saísse aqui dos Estados Unidos, como mostrando que eu, né, realmente queria ficar aqui e que a minha citizenship, esqueci o nome, meu Deus, a minha cidadania, veio o nome, a minha cidadania era porque realmente eu queria ficar aqui, queria colaborar com o país, aquela coisa toda. Então o que aconteceu? Como eu tinha esses 3 anos que eu não quis sair para melhorar o processo, para ser mais fácil, quando eu pude sair, veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, aí que realmente eu não pude sair. E assim, vou dizer para vocês assim, a minha cidadania veio no final de fevereiro, em março, estourou a pandemia e eu não tinha ainda o meu passaporte americano. Então, assim, eu não podia sair mesmo, porque eu tava sem passaporte. E aí eu acabei ficando mais 2 anos aqui sem ir pro Brasil. Então eu fui pro Brasil depois de 5 anos. E muita coisa eu tinha me acostumado já com aqui. Eu acho que é isso que eu acho que eu quero resgatar, assim, como era quando eu cheguei, as observações e trazer para vocês, assim, algumas coisas engraçadas que eu observei nesse tempo, assim, para como foi chegar aqui, né? As diferenças, o jeito de falar, o jeito de chegar. Então eu até queria contar desse meu primeiro emprego, né? Depois de 2 anos que eu tava em casa e tal, aí eu botei na minha cabeça que eu ia conseguir um trabalho meio período, né? Porque eu tava tocando, eu trabalhei como freela, tava trabalhando pro Brasil e tentando entrar nesse mercado americano. Eu vi que é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, o jeito de trabalhar. Eu sou designer têxtil, né? O designer de estampas, como pode dizer, né? E aí eu acabei que eu senti que era diferente aqui o mercado. E eu tentando entrar de alguma forma como freelancer e tava difícil e tal. Então eu pensei, vou... Eu não sei, um dia me deu assim, digo... vou conseguir um trabalho meio período, que é uma maneira também de eu sair um pouco de casa, porque o que aconteceu? Como eu ficava muito em casa, eu acabava falando pouco inglês, né? Eu só falava inglês quando eu tinha que ir no supermercado, quando eu tinha que ir no correio, ou ia frequentar alguma aula de academia, ou ia na natação, né? Que eu acabei desenvolvendo essa minha skill, né? Esse meu novo esporte que eu não imaginava, como eu surfei muitos anos no Brasil. Quando eu vim pra cá, eu tô aqui, eu até esqueci de dizer, né? Eu tô em uma parte de Hollywood, Dania Beach aqui, que não é mais Miami, né? Não é mais condado de Miami, é condado de Broward. Mas eu tô do lado de Miami praticamente, então eu vou de bicicleta até Miami, porque é bem pertinho. Mas acaba que aqui eu não tenho onda, né? Então eu tenho praia, maravilhosa praia, linda, água quente, transparente, ótima, né? Mas eu não tenho onda. Então acabou que o meu marido me colocou nessa coisa da natação. E hoje a gente participa dessas competições de open water, que eles chamam aqui, que seria a competição de mar aberto, onde a gente faz uma certa distância, né? Nadando no mar. E é maravilhoso. Nossa, e o treino, quando a gente vai... a gente treina na piscina, né? Normalmente desenvolve na piscina até porque os horários antes do trabalho, por exemplo, é meio escuro para nadar no mar.
E aí eu acabo treinando bastante na piscina e quando dá, vai nadar no mar pra, né, não perder, porque é diferente, é bem diferente. Nadar na piscina e nadar no mar é bem diferente. Sem contar a fauna, a fauna marítima, como eu chamo, porque eu chamo aquelas algas e os corais, todos de flores do mar, né? Mas assim, ver os peixes, arraias, dizem que tem tubarão, aí eu ainda assim, nadando no mar, eu ainda não vi o tubarão, mas já mergulhei em lugares e vi, já nadei com tubarões, e é muito legal, porque na verdade assim, é como se eu não mexo com ele, ele não mexe comigo e a gente fica numa boa, né? Mas é muito legal nadar no mar, é maravilhoso. Então é um contato com a natureza que eu sempre gostei e continuo gostando. E de certa forma substitui um pouco essa questão, né, do surf. Né? Na verdade, eu continuo em contato com o mar, né? Então é bem interessante. Mas eu estava falando, então, nesse tempo eu fiquei um pouco, né, falando só com o time de natação, então era pouca coisa que eu conversava. E esse emprego de meio período eu consegui, por sorte, bem perto de casa. Eu ia todos os dias de bike trabalhar. Meio período, então, assim, dava tempo de eu tocar o meu negócio e ao mesmo tempo trabalhar, né, com outras coisas. Eu entrei mais pelo meu conhecimento em calçados, que como eu venho de Novo Hamburgo, essa cidade que sempre foi a capital do calçado, só que com o advento China, a gente acabou tendo que se reinventar em Novo Hamburgo, né? Porque Novo Hamburgo e região, né? Não é só Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, toda aquela região que era uma região muito envolvida com calçado, né, curtumes, toda essa parte de calçados era muito forte. Acabou que a China, com esse valor bem mais acessível, quebrou, né? Quebrou Novo Hamburgo no sentido assim, muitas empresas que tinha na região, que estavam no Brasil, né, acabaram migrando para a China e montando seus negócios lá. Mas aí, como eu tinha essa experiência, mas eu nunca tinha desenhado calçados, para falar bem a verdade, eu nunca tinha desenhado. Mas como eu tinha essa experiência, eles me chamaram. Até eles criaram um spot, né? Tipo assim, uma função para mim que eles não estavam esperando, porque eles estavam procurando alguém para fazer a parte de web. E como eu estava montando o meu negócio e tal, eu tinha uma certa experiência já no Shopify, eu meio que me ofereci e digo, azar, a gente aprende fazendo, né? E vamos lá. Mas aí acabaram contratando um outro menino, o Edgar, e aí eu acabei ficando como designer de calçados, vamos colocar assim, entre aspas, né, o designer de calçados, porque na China esse mercado funciona muito diferente e esse foi uma parte legal assim do trabalho, depois de um tempo que eu estava afastada do calçado, é entender como é que eles estão fazendo isso lá na China, né? É muito diferente do que a gente estava acostumado lá na região sul. A gente começou com poucas máquinas, né? Hoje em dia tá quase tudo automático. Mas então, assim, eu desenhava pela minha aptidão de desenhar, né? Mas, na verdade, eu só fazia um quebra-cabeça, digamos assim, né? Eu pegava um certo salto, uma certa estrutura que tinha do calçado lá e grudava outras coisas, outras partes de cima, outros elementos, e fazia meio que um projetinho bem simples, né? Não especificava nada, era só para eles levarem nessas feiras, né, que havia lá na China, e onde eles iam desenvolver esse produto. Então foi bem interessante, porque assim eu estava bem segura com o que eu estava trabalhando, né? Pela minha experiência e tal, eu digo, tá tudo bem, eu não sei desenhar calçados, mas pelo menos eu sei como é que ele funciona, o mercado, né? Como é que mais ou menos ele se desenvolve. Então, nessa parte eu estava segura. Aí a outra, que era muito legal, eles eram franceses. Então, franceses há muito tempo já morando aqui nos Estados Unidos, mas assim, tinha um sotaque, né? Não tinha nenhum americano trabalhando, eram todos imigrantes de alguma forma, vieram de vários lugares do mundo. Então todos tinham sotaque, todos tinham a falta de vocabulário, todos tinham essa questão de, às vezes, escrever também ser uma dificuldade, né? Às vezes a gente tentar descobrir como é que se escrevia, né? Ou formava sentences, né?
para ver como é que se escrevia. Então eu acabava me sentindo bem confortável, né? Nervosa sempre, nervosa, né? Para na hora de falar, assim, dava aquelas gaguejadas. Só que é engraçado, assim, com o tempo, né, o que eu fazia nesse período que eu vinha de bicicleta, por exemplo, né, que eu vinha pedalando, que dava 4 milhas, mais ou menos, de bicicleta, então dava um bom tempinho, dava 25 minutos, né, por aí, pedalando, eu vinha escutando alguma coisa em inglês, né? Um podcast, uma entrevista, um filme, né? Na maioria das vezes eram podcasts mesmo, que eu gosto de escutar bastante. Então eu escutava em inglês, porque daí quando eu chegava eu já estava com o vocabulário no meu ouvido, né? Eu já conseguia entender. Era engraçado, assim, é como se minha mente começasse a pensar em inglês. Então eu já facilitava. Mas nossa, gente, a minha maior cabeçada nesse primeiro emprego foi o seguinte, né? Acostumada com o Brasil, né? A gente chega se espalhando, né? A gente chega dando beijinhos, né? Para cumprimentar, aqui nos Estados Unidos, no máximo, tu dá a mão, entendeu? A sorte minha é que eram franceses, porque eu tinha conhecido 3 dos meninos que eram os donos, né? Sendo que era o pai e um filho, e mais um primo, né? E aí faltou um deles que trabalhava lá. Então, quando eu cheguei no meu primeiro dia, esse menino terceiro, né, o quarto, na verdade, ele estava lá. E aí eles me apresentaram, ó, esse é fulano e tal, tarará. Daí eu, bem feliz, né, fui lá e dei 3 beijinhos, né. Sou gaúcho. Foi o maior mico. Eu vi que o cara ficou sem jeito, me deu uma afastada. Mas assim, entrou na brincadeira, entendeu que era um jeito brasileiro, né, de chegar chegando. E depois que eu me dei conta, assim, depois com o tempo que eu me dei conta que eu tinha feito uma ó porrada, por isso que ele tinha ficado sem jeito. Mas tudo bem, no fim, me dei super bem com eles, era muito legal, o ambiente de trabalho era muito legal, porque eu acho que tinha um pouco dessa coisa mais europeia, um pouco mais livre, um pouco mais... o horário não era tão rígido, né? Então, assim, isso foi uma outra coisa interessante, assim, no primeiro dia. Nos primeiros dias que eu cheguei, né? Primeiro eu passei meio que um treinamento, entre aspas, eles ainda estavam montando muito o time, né? Então a gente, depois de um tempo eu conversei com eles, né? Daí ele me falou, olha, tu vai trabalhar, né? Como a gente tinha combinado, tu trabalha aqui então às 20 horas semanais. E eu perguntei pra ele assim, tá, mas e como é que tu quer que eu controle isso, ou assino, faço uma planilha? Ele olhou pra mim assim e disse assim, eu confio que tu vai vir aqui às 20 horas, não precisa me mostrar nada. Daí eu disse, nossa. Aí, outra coisa muito legal, assim, ele disse, não, tu faz os teus horários, mais ou menos me deixa saber, assim, quando tu vai vir, né, que horas mais ou menos tu vai vir, se tu vai vir de manhã, se tu vai vir de tarde. Nessa época eu ainda tinha me matriculado no Art Institute para fazer design de web, né, também era uma forma de aprender inglês, era de repente assim, em vez de me matricular numa aula de inglês, que seria aquela coisa bem chata de fazer, eu pensei, poxa, vou juntar a fome com a vontade de comer, vou me inscrever nesse curso, de uma forma assim que eu aprendo uma coisa do design que eu não sei ainda, né, que é uma coisa que já está no meu dia a dia. Também aprendo as palavras técnicas, aprendo tudo e aprendo o inglês já dentro do meu interesse, né. E aí foi que... Aí por isso eu tinha como o curso era durante o dia, assim, às vezes tinha aulas da noite, mas às vezes tinha de manhã ou de tarde, então ele disse, tu só me faz mais ou menos teus horários, assim, pra mim saber que dia que tu vai estar de manhã, que dia que tu vai estar de tarde, que dia tu não vai vir, né? Então eu até tirei um dos dias, eu acabei não indo porque eu fazia aula daí o dia inteiro. Então foi uma maravilha, assim, ó, foi tudo que eu pedi pra ter naquele momento, foi perfeito. A única coisa era assim, eles não pagavam um salário maravilhoso, mas até aí eu trabalhando aquele período, para mim, estava excelente, entende? Eu conseguia bater com os meus objetivos, que era realmente
aprender um pouco do inglês, né? Tirar aquela insegurança. E eu ainda tenho um pouco dessa insegurança e eu acho que a gente não se valoriza o tanto o suficiente e acaba nos colocando muito mais para baixo do que seria. Aquela insegurança de que, poxa, mas será que eu dou conta? Será que, né? Será que eu não sou muito pouco para isso? Será que eu sei realmente fazer? Porque a gente, por isso que eu digo assim, a gente põe os Estados Unidos assim num pedestal, né, de tal forma que eu fiquei bem insegura, né, em termos de técnicos, né, em termos de conhecimento. E aí, então foi isso, assim, mais ou menos um primeiro momento foi esse, né, a primeira atrapalhada foi os 3 beijinhos. E a minha ideia é realmente, assim, ó, que depois disso, aí foram os outros lugares que eu trabalhei e tal, e as interações com as pessoas, as amizades, e aí, nossa, foi muito estranho, assim, saber lidar com as pessoas, o jeito de falar, o entrave da língua, né? Porque muitas vezes, esses dias eu até estava conversando no meu atual trabalho, né? Que às vezes a gente pode parecer rude, né? A gente pode parecer assim muito agressivo por causa desse impasse da língua, né? Porque a língua é diferente. A gente fala diferente, né? Pode ser mal interpretado em todo momento, e acho que fui mal interpretado em vários momentos, porque tem coisas assim que a gente, né, meio que fala como se fosse em português, e às vezes até a cultura é diferente, o jeito de falar é diferente, então eles têm o please e o thank you muito presente, né, então é por favor e obrigada o tempo todo, posso, né, é muito mais respeitoso a língua do que a gente que às vezes é mais direto, né, assim, e tem outra também, eles falam bem menos, né? Bem menos. Nos primeiros e-mails que eu tinha que fazer para a China, eu escrevia muito e hoje eu me dou conta como eu escrevia muito falando a mesma coisa, mas porque é uma mania que a gente tem no Brasil, a gente vai, começa a introdução, desenvolvimento, né? E aí que a gente vai pedir o que a gente quer. E aqui não, aqui é assim, é oi e direto o que quer, né? E essa é uma característica que eu até curto bastante. Mas então todas essas coisas, assim, com o tempo, a gente vai entendendo e vai entrando nesse ritmo. Só que assim, hoje, por exemplo, eu posso ser meio rude com o Brasil, porque como eles são assim diretos, e eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso, assim, ai, pra que ser tão estúpido, tão, né? Mas não é o jeito. Então eu acho que só a gente vivendo a cultura que a gente entende por que é assim, né? Às vezes, muitas vezes eu acho que a gente julga as pessoas sem saber o contexto, né? Sem saber como é que era realmente a vida dessa pessoa. A ideia foi, um dos aprendizados foi esse, assim, que acho que a gente não deve julgar e deve tentar entender de uma melhor forma o que está acontecendo ou perguntar, simplesmente perguntar, olha, te fiz alguma coisa, tem algum problema? Porque para eles é normal, assim, ser muito mais diretos do que a gente é. Então, meus primeiros e-mails foi assim, ridículos. Ridículos. Escrever, ser delicada, não sei o quê. Tem nada disso, vai direto, ó, tá bom, tá ruim, e precisa arrumar isso, precisa arrumar aquilo, né? Então, assim, era isso. Então eu fazia muito dessas correções, né, dos calçados quando vinham, um problema de calce, tamanho, cor, às vezes da tira, do tecido, né, eram calçados mais de tecido, eu posso contar num próximo podcast melhor. Mas, então assim, eu fazia muito essas correções e eu lembro de fazer uns e-mails meio longos, que eu acho que mais confundia o pessoal, até porque eles também têm o entrave da língua, né, na China, do que ajudava. Então, é coisas que a gente vai aprendendo com a experiência, né? Não adianta. Bom, eu vou deixar para os próximos capítulos, os próximos assuntos. Desculpa, assim, que realmente é o primeiro. E espero melhorar. E espero também a colaboração de vocês para saber né, o que pode melhorar. E se vocês querem continuar escutando ou não, se inscrevam aí no canal, como dizem aqui os podcasters do YouTube. Inscreva no canal, ative o sininho para saber
os próximos capítulos, tá? Devo gravar e colocar no ar em todas as quintas-feiras, bissemanal por enquanto, tá? De 2 em 2 semanas, até eu pegar o ritmo, até eu entender como é que faz toda a produção. Beijo, valeu!